Começa agora o programa que traz informação de uma forma leve e agradável. O Conversa Franca está no ar. Com Dora Bomilca. E o Conversa Franca de hoje traz novamente o Dr. Diogo José Palhares, ele que é ginecologista com pós-graduação em geriatria. Você lembra que ele veio algumas semanas atrás falar sobre 60 mais com saúde e qualidade de vida? Pois é, hoje ele veio falar sobre um assunto semelhante. Viva bem, viva mais. É uma alegria ter o Dr. Diogo novamente nos estúdios da Rádio Transmundial. E eu pergunto para você, se você pudesse mudar um hábito hoje para garantir um futuro melhor, qual seria? Conta pra gente através do 0 operadora 11 974181456 ou através do youtube.com/RTM Brasil. Você estará concorrendo ao livro Graça, Cruz e Esperança, um livro da editora Sinodal. Você quer ganhar? Então comente o tema, faça uma pergunta para o Dr. Diogo ou responda se você pudesse mudar um hábito hoje para garantir um futuro melhor. Qual seria? O Conversa Franca começa agora. Conversa Franca com Dora Bomilca. Voltamos agora com o tema Viva Bem, Viva Mais. Eu gostaria que o Diogo desse um olá para os nossos ouvintes e já nos contasse um pouquinho quem ele é. Boa tarde a todos. É uma alegria estar aqui com vocês, agradeço a oportunidade, que seja um tempo abençoador para todos nós, não? Eu sou médico, minha formação inicial é ginecologia e obstetrícia e a gente fez recentemente uma pós-graduação em geriatria. Dr. Diogo, já que os nossos ouvintes não estiveram no outro programa, o senhor pode falar rapidamente quais são os pilares do envelhecimento saudável? Eu brinquei naquela vez, eu volto a repetir a brincadeira, né? Assim, a lição nós sabemos de cor, só nos resta aprender, né? Algumas coisas que a gente escuta muito e que são verdades, quer dizer, os pilares, os 3 primeiros são bem básicos, é a alimentação saudável, é um sono, priorizar um sono reparador, é alimentação, uma alimentação saudável. E a isso a gente pode acrescentar a parte cognitiva, né, cuidar da nossa mente, e a parte de vida de relação. Precisamos cultivar amizades. Bom, já que nós não pudemos falar sobre vida de relação, que conselho prático o senhor daria hoje para quem quer viver mais e melhor, começando já? Corrigir os hábitos, né? A gente corrigir o rumo, a gente olhar na nossa vida, fazer um balanço, o que eu tenho feito de bom, vou continuar fazendo, e aquilo que eu não estou fazendo eu devo mudar, o tempo é agora, né? Alimentação, corrigir exercício físico, colocar o sono como uma prioridade, são coisas que a gente sempre vai deixando para depois, e o depois é agora. Né? O depois é agora. Bom, eu sei que o senhor é um homem cristão. Poderíamos dizer que existe um outro pilar, que é uma vida espiritual equilibrada? Com certeza, com certeza. Espiritualidade é um dos pilares que movem a nossa vida. Agora, o envolvimento com a igreja pode contribuir para a saúde mental e emocional do idoso? De que forma? Com certeza. Inicialmente, só pelo fato dele estar inserido num grupo, numa comunidade, isso já é terapêutico. Isso já faz a mente estar ativa, isso já faz a depressão, pessoas que têm tendência a uma depressão diminuir, porque elas estão tendo relacionamentos, elas estão tendo contato com pessoas. E o fato de você ter que interagir, né? As interações, elas ativam o nosso cérebro. Então, isso é extremamente importante. A igreja é comunidade terapêutica.
Como a fé ajuda a lidar com as limitações físicas e perdas que vêm com a idade? Essa é uma pergunta bacana, porque à medida que a gente vive, a gente perde coisas, perde pessoas, perde capacidades. Por mais que a gente cuide, e a gente está aqui para aprender a ter uma velhice melhor, a gente perde, né? E o idoso, quanto mais tempo a gente passa de vida, mais fica aquela sensação de perda, né? Os lutos, eles parecem que se acumulam. E quando você põe essa perspectiva eterna dentro dos seus sofrimentos, isso muda tudo, né? Porque a pessoa que não tem Deus, ela sofre, o sofrimento é o absoluto da vida dela. Quando ela tem Deus, ela tem consciência de que tudo coopera na vida dela para o bem, ela sabe que aqueles desafios, aquelas limitações, até físicas, elas não vêm para punir, para castigar ou para lesar. Elas vêm para ensinar, para aprender, para nos aprimorar, né? Deus é bom, Ele continua sendo bom nas nossas limitações. Então, assim, essa visão, essa fé, esse olhar bom, o copo meio cheio, muda tudo. E participar de atividades comunitárias e cultos traz benefícios também para a autoestima e um senso de propósito? Sim, com certeza, sim, porque não só pelo fato de ser um culto em si, mas ser uma atividade, né? A gente precisa da atividade e principalmente quando essa atividade tem um propósito, como a espiritualidade, a pessoa se apronta, ela não vai para a igreja, ela vai para cultuar a Deus. E lá ela encontra irmãos, e ali ela encontra a rede de apoio dela. Então ela encontra propósito. Isso ajuda a qualidade de vida. Agora, ficou uma pergunta do programa anterior, um ouvinte queria perguntar e não deu tempo. Para quem nunca praticou esportes ou exercícios, como começar sem se machucar ou desistir rápido? Sem desistir rápido é uma questão de propósito, né? A gente tem que aprender a pegar o hábito, né? A gente, quando não tem um hábito, criar esse hábito é mais difícil. Então, assim, é preciso ter a consciência da necessidade, né? O exercício físico não é luxo, não é para alguns, é para todos nós precisamos dele. Mas para iniciar, a gente sempre pede que a pessoa não comece sozinha se ela nunca fez, né? Ou que ela procure algum grupo, uma academia, um professor de educação física. Eu não tenho condição financeira para tanto. Então procure alguém que já faça, procure um grupo que já faça e que possa ensinar, né? Até aqueles aparelhos, a gente tem acesso hoje, a gente tem praças com aparelhos de ginástica, tudo. Só não comece sozinho para não se machucar. Né? Peço orientação. Não comece sozinho. E o assunto hoje do Conversa Franca é Viva Bem, Viva Mais. E o nosso convidado, Dr. Diogo Palhares, ele que é médico ginecologista com pós-graduação em geriatria. E a pergunta para você, se você pudesse mudar um hábito hoje para garantir um futuro melhor, qual seria? Conta pra gente, você estará concorrendo ao livro Graça, Cruz e Esperança, um livro da editora Sinodal. Quem sabe este livro pode ser o seu. E o Conversa Franca de hoje bate um papo com o Dr. Diogo Palhares e o nosso assunto, Viva Bem, Viva Mais. Eu queria perguntar para o Dr. Diogo, existe uma higiene do sono que o senhor recomenda para todas as idades? Com certeza. A gente criou com a tecnologia alguns hábitos ruins, né? A gente dorme com a televisão ligada, com o celular ligado. E o que acontece é que uma parte do nosso cérebro está sempre esperando uma ligação ou tentando entender o que está acontecendo. Então a gente tem que entrar num estado de repouso. A gente tem que desligar a televisão, a gente tem que desligar o celular, a gente tem que ficar num ambiente mais silencioso, mais escuro, porque isso ajuda o nosso sono a entrar nas fases mais profundas, que é onde realmente o nosso cérebro faz a limpeza da casa para estar pronto para o dia seguinte. Higiene do sono, essa é a Sim. palavra. O que o senhor diria para quem tem medo de ir ao médico por receio de descobrir alguns problemas?
que eu diria que o que nos liberta é a verdade, né? Não adianta a gente esconder coisas que estão ali. Por quê? Não vai resolver o problema e vai protelar, vai piorar. E, além disso, a gente tem que entender, principalmente quem é cristão vai entender o que eu estou falando, as coisas que nos acontecem, elas vão trazer ensinamentos. Então, assim, se você tiver uma doença, essa doença não é um castigo, essa doença é algo que está acontecendo na sua vida, que você vai ter que passar por ela e você vai aprender com ela. E as pessoas que estão ao seu redor, elas também vão aprender. Então, assim, você tentar evitar esse caminho é evitar um aprendizado necessário. Né? Então, assim, não devemos ter medo. A gente deve conhecer e, conhecendo, a gente vai resolver e lutar. E lutar. O convívio social realmente influencia na longevidade? De que maneira? Convívio social é importante. Quem tem amigos vive melhor e vive mais. A gente sabe que, principalmente à medida que o tempo passa, existe uma tendência das pessoas se isolarem, né? Porque os filhos crescem, vão embora de casa, parentes morrem, na profissão a pessoa já se aposenta e ela começa a ter aquele senso de não pertencimento, né? Isso conduz à depressão, isso acelera processos de demência e isso tudo pode ser, vamos dizer, curado talvez não seja a palavra certa, mas pode ser tratado com mudanças. E uma mudança importante é vida de relação, é encontrar novos propósitos, é encontrar grupos semelhantes, grupos de pessoas que tenham as mesmas necessidades, estejam passando por problemas semelhantes, e isso com certeza é saudável. A solidão, então, é um fator de risco para envelhecer mal? Como nós vamos combater a solidão, principalmente em cidades grandes como São Paulo? Grupos de apoio. Grupos de apoio. E nisso eu acho que a igreja precisa lembrar que ela é uma comunidade terapêutica na sua essência e organizar e viabilizar esses encontros, né? Precisamos ter amigos, precisamos ter irmãos, precisamos compartilhar coisas. Grupos de apoio é a resposta. E baseado nessa resposta, eu quero fazer um convite para você se envolver com o movimento MC60+, onde o movimento faz com que as pessoas se agrupem e estudem juntas e conversem juntas e façam serviços comunitários juntos. Se você quiser saber um pouquinho mais, @MC60+. Procure, nós estamos querendo que você se agrupe. Voltando aqui à nossa entrevista, uma pergunta que ficou também da nossa conversa anterior. Quais exames preventivos são indispensáveis para quem deseja envelhecer bem? Então, essa pergunta ela é um pouco abrangente, porque cada pessoa é um universo diferente. Assim, existem, claro, protocolos para cada faixa etária que contemplam as doenças daquele grupo, daquela faixa etária. Mas sempre é importante um acompanhamento médico, porque ele vai individualizar, baseado na sua história pessoal, quais os exames são necessários, né? O que eu diria, a partir dos 40 anos é necessária a visita ao clínico para que ele possa acompanhar. A partir daí começam, via de regra, assim, generalizando bastante, aparecer as doenças metabólicas mais frequentes que a gente deve combater ou deve evitar para que tenha um envelhecimento saudável. Qual seria a dificuldade maior que o idoso passa hoje? São os preços dos planos de saúde, são o declínio físico, a solidão. No que o senhor acha que é a dificuldade maior que o idoso passa? Eu acho que são todos, porque o que acontece assim, eu vejo o nosso país como um país que está envelhecendo e a gente não tinha essa questão há 20, 30 anos atrás. Então a gente não se preparou para isso. As pessoas 60+ hoje são um grupo novo e a gente está aprendendo, como sociedade mesmo, como igreja, em todas as áreas, a gente está aprendendo a lidar com isso. Então o idoso passa pelas questões pessoais, ou seja, o corpo dele está mudando, algumas capacidades já não são iguais a antes, ele está tendo que lidar com algumas limitações que ele não tinha. Você tocou num ponto muito importante, o atendimento é caro.
Se a gente fosse dar uma assistência integral para tudo aquilo que uma pessoa de mais idade precisa, ela teria que ter acompanhamento médico, odontológico, fonoterápico, fisioterápico, atividade de educação física. Se a gente colocar tudo isso na ponta do lápis, é um orçamento alto, né? Que é um custo alto. Então, eu acho que são vários desafios. Muitos deles podem ser vencidos em comunidade. Eu acho que a igreja, volta a frisar isso, como comunidade terapêutica, ela pode ajudar muito na saúde das pessoas que estão envelhecendo. Então, vamos repetir essa frase. Muitos dessas questões podem ser solucionadas junto à igreja. Com certeza. Uau! Com certeza. O que o senhor diria para quem tem medo de ir ao médico por receio de descobrir problemas? Essa pergunta eu fiz no programa anterior e eu queria que o senhor repetisse a resposta. Eu acho que a gente tem que entrar em contato com a verdade, né? Porque a partir daí a gente encontra soluções, né? E problemas são oportunidades de aprendizado. A gente tem muita dificuldade em aceitar aquilo que é difícil, aquilo que é ruim. A gente aceita o que é bom, né? E o que é mal pode trazer coisas boas, né? Deus trabalha nas coisas ruins. Então, assim, o medo de enfrentar problemas é um medo que o cristão não deve ter, né? Porque ele nunca vai passar por esses problemas sozinho. Isso é promessa, né? E quem prometeu isso não mente. Então, não devemos ter medo em enfrentamento. E o que o senhor recomendaria para um idoso com problemas de saúde ou mobilidade e que não consegue ir à igreja presencialmente? O que eu poderia dizer para o idoso é que ele deve buscar os seus líderes, buscar os seus pares, mas o que eu diria, se eu pudesse dar um recado, não seria nem para o idoso, seria para as nossas lideranças, para que as nossas igrejas se atentem que existem esses grupos e que eles são hoje tão vulneráveis quanto a primeira infância, né? Eu já disse isso em algum local. A gente olha muito, é muito visível a criança. A gente sempre tem programas para a criança, a gente sempre acolhe a criança. Por quê? Porque a gente reconhece, é muito fácil ver que a criança é vulnerável. Mas para a pessoa de mais idade, para a pessoa mais acamada, a gente esquece de olhar. Talvez por não estar acostumado, talvez por essa ser uma questão nova na nossa sociedade e nas nossas igrejas. Então é importante que as nossas lideranças comecem a perceber que existe um grupo vulnerável importante, que é esse grupo dos 60 mais. E que dentro desse grupo tem até os 80 mais. Tem pessoas que elas não têm mais como vir, ou não têm capacidade física, ou muitas vezes elas não têm vergonha de vir, porque perde urina no culto, porque não tem quem leve. Então, essas pessoas precisam sofrer uma busca ativa, né? A gente, como igreja, tem que se organizar e saber quais são os nossos membros, quais são os nossos irmãos que não podem vir, porque nós devemos buscá-los. Ninguém pode ficar para trás. Então eu vou contar aqui para o nosso ouvinte essa ideia muito boa, mas de um grupo de pessoas numa igreja aqui em São Paulo, que eles têm uma Kombi, olha só, para buscar os idosos que não podem ir à igreja. Não é fantástico? Fantástico. Né? E todo domingo de manhã a Kombi passa pelo bairro e traz os idosos. Preocupação com 60 a mais. Grupo que nos anima. E se você procurar o site, o site e também o Instagram, você vai conhecer outros trabalhos, como os Lírios do Campo, que trabalham com idosos de uma forma especial. Bom, as igrejas hoje são criadas para os jovens, concorda? Música alta, paredes pretas, cultos longos e muito tempo em pé. Como mudar esse quadro? Eu acho que a gente tem pecado com o grupo das pessoas mais idosas e não é algo consciente. Eu acho que é fruto dessa novidade que a gente tem. A gente está vivendo mais, né? Então, eu acho que as igrejas elas precisam perceber o problema e percebendo o problema, a liderança ela tem que entrar em contato com o grupo do louvor, tem que ter a música do jovem, tem que ter o hino do idoso, né?
tem que ter a mensagem para o jovem, mas também tem que ter a mensagem para o idoso. Todos têm que conviver. A igreja é uma comunidade de todos, né? Então a gente tem que aprender a inserir. E acho que isso é algo que as nossas lideranças precisam perceber e inserir. E o Conversa Franca de hoje bate um papo com Diogo Palhares. Ele que é médico ginecologista com pós-graduação em geriatria. E a minha pergunta para o ouvinte, se você pudesse mudar um hábito hoje para garantir um futuro melhor, qual seria? Responda através do 011 97418 1456 ou pelo nosso canal no YouTube. Você está concorrendo ao livro Graça, Cruz e Esperança na América Latina, um livro da editora Sinodal. Você quer ganhar? Então mande a sua pergunta ou responda às nossas perguntas ou comente o tema. Nós aguardamos então a sua participação. Doutor Diogo, procurar uma segunda carreira faz com que se envelheça de forma mais saudável e equilibrada? Como fazer isso? Eu não sei se procurar uma segunda carreira, eu diria assim, procurar atividades novas vai te fazer ter um envelhecimento melhor, com certeza, principalmente da parte cognitiva. Agora, é óbvio que é muito comum que aquela carreira que você fez por vários anos, em algum momento já não te dá mais um prazer, ou você se aposentou. Então, sim, é extremamente saudável procurar outra atividade. Cada dia é importante, tem que ter propósito. Então, se uma segunda carreira vai dar um propósito que está faltando, deve ser buscada. Agora, perguntas que ficaram do programa anterior. Qual é o mito mais comum sobre envelhecimento saudável que o senhor gostaria de desmentir? Um mito, talvez seja essa resposta, que me preocupa particularmente, é que a nossa mídia, ela apresenta o processo de envelhecimento de uma forma muito mascarada, como se fosse a fórmula da juventude eterna. Então você vê as pessoas exagerando na sexualidade, exagerando na fisionomia, vários procedimentos estéticos, ou até gravidezes já na perimenopausa. E a gente olha e fala assim, isso não é saber envelhecer com sabedoria, né? O nosso corpo, ele vai envelhecer e vai ter uma finitude em algum momento. A gente pode envelhecer bem, a gente pode envelhecer com saúde, mas a gente tem que aprender a deixar o tempo que passou e viver o melhor possível o tempo que está nas nossas mãos, que é o presente. E o exercício físico, voltamos a ele, ajuda também na saúde mental? De que forma? Com certeza. Primeiro porque o exercício, muitas vezes ele é feito em grupo, em conjunto, né? Ou com um personal, ou com um professor, ou em aulas. Então, essa interação ela já é positiva para a nossa mente. Segundo porque quando nós estamos nos movimentando, uma parte do nosso cérebro muito grande, milhares de neurônios estão trabalhando para manter o nosso equilíbrio, para manter a nossa atenção, para manter o nosso foco. Tudo isso também é atividade cognitiva, tudo isso ajuda a prevenir demência. E hoje conversamos com o Dr. Diogo Palhares, ele que é médico ginecologista com pós-graduação em geriatria. Bom, o nosso tema Viva Bem, Viva Mais. E a pergunta para o ouvinte, se pudesse mudar um hábito hoje para garantir um futuro melhor, qual seria? Bom, que é que o senhor pode dizer para que o nosso ouvinte que está em casa pode fazer para começar agora a ter um envelhecimento saudável? Acho que a partir do momento que nós entramos em contato com conhecimento novo, com essas orientações, colocá-las em prática, né? Uma coisa que me preocupa, eu acho que de todas aquelas que a gente conversou, a alimentação é fácil mudar, sim, é fácil, a gente tem como mudar, o exercício físico é questão de começar. Mas o sono, né, a higiene do sono, mas uma coisa que eu acho que é muito importante é buscar grupos de apoio, né, a sociabilidade, é não estar sozinho, né, o idoso não deve estar sozinho, ele não deve se isolar, até porque ele é uma fonte de sabedoria, de riqueza muito importante. Né? A sociedade precisa conviver com isso, reconhecer isso, e na família, na igreja, ele não tem que ser aquela pessoa que fica isolada, ele tem que ser a pessoa ativa.
Eu quero já também indicar o livro do Paul Tournier, Aprendendo a Envelhecer, da editora Ultimato. Hoje a gente vê que o idoso tem uma forma de ser encarado pelos mais jovens pejorativa, mas se você ler o livro do Paul Tournier, quem sabe você pode mudar essa situação. E hoje a Igreja Brasileira é urgente saber sobre o idoso. Um livro bom para você. Estamos terminando o nosso programa. Que palavra de encorajamento o senhor pode deixar para os nossos ouvintes de casa? Cada dia conta, né? Cada dia é uma dádiva de Deus, e enquanto nós estivermos aqui, a gente deve viver esse momento que nos está sendo dado da melhor forma possível, para que quando chegar aquele momento em que a gente vai entregar a nossa vida a Deus, a gente possa olhar para trás para a caminhada e ter paz, ter alegria, né? Muito obrigada por participar do programa Conversa Franca aqui na Rádio Transmundial. Mas que pena que o nosso programa terminou, mas você não saia daí, porque logo após o programa teremos um intervalo e vamos revelar o ganhador do livro Graça, Cruz e Esperança, da editora Sinodal. Eu, Dora Bomilcar, já me despeço com muitas e muitas saudades. A produção deste programa contou com a participação da Michele Gomes e da Karina. E na mesa de som, Samuel Matos. E nós ficamos por aqui. Até o próximo Conversa Franca. Participe do programa Conversa Franca com Dora Bomilcar. Sugira temas e dê sua opinião. Envie um e-mail para ouvinte@transmundial.org.br ou pelo WhatsApp 11 9 74 18 14 56.